Muitas pessoas querem se aprofundar no conhecimento da cultura, da ética hebraica, e até porque ali nós conseguimos perceber alguns assuntos tão importantes e relevantes que nos fazem entender melhor a palavra de Deus. Nós vamos ter uma oportunidade assim tremenda. No mês de novembro, eu estou indo com alguns alunos, poucos alunos, para uma imersão na Universidade Hebraica de Jerusalém. Passaremos ali por 10 dias estudando, conhecendo, aprofundando um pouco mais a respeito da ética hebraica, da cultura hebraica, e que vai trazer a você um ensino avançado que vai mudar com certeza muitas perspectivas do teu ministério, da tua vida e daquilo que você tem buscado. Se você quer participar comigo dessa viagem, que vai ser uma experiência única e extraordinária, faça contato com a Gênesis Brasil. Aí você tem um contato aí abaixo e você vai poder viver comigo essa experiência. Deus abençoe. Desconstruir para reconstruir. A excelência do hoje será a mediocridade do amanhã. É isso, é sobre isso que eu quero falar hoje. Então aí, pega esse link, mande para muita gente, vá me seguindo no canal e vamos aprender um pouco sobre liderança, sobre decisões que precisamos tomar. Mas eu quero falar um pouco sobre essa perspectiva, se nós estamos presos a algo que já foi excelente um dia, mas não é mais. Sobre algumas coisas que funcionaram no passado e talvez não funcionem mais. Todas as vezes que identificamos uma dessas áreas, uma desconstrução será necessária. Mas eu quero falar sobre o profeta Jeremias, é isso mesmo. É interessante que o profeta Jeremias ele recebe uma missão que a princípio estranha. Pelo menos se você olha a maneira que Deus fala a respeito do ministério de Jeremias, nem a nação de Israel conseguiu entender isso. Que tudo que Deus queria fazer era restaurá-los, mas antes de Deus construir, Deus queria desconstruir. Por isso você vai ver alguns verbos muito fortes em Jeremias, no capítulo 1, versículo 10. Olhe bem o que diz o profeta Jeremias 1,10. Olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, derribares, destruíres e arruinares. Olhe bem, 4 verbos dizendo vai ter destruição. E também para edificares e para plantares. Se você perceber, foram verbos apresentando aqui Jeremias a missão dele sobre arrancar, derribar, destruir, arruinar, depois edificar e depois plantar. 4 verbos era sobre desconstruir e depois apenas 2 se referem a construir. Por que eu estou falando sobre isso? Porque essa observação é muito interessante quando você olha algumas coisas que elas funcionaram tão bem no passado. Eu falo porque durante tantos anos que eu lidero e por tantos anos também buscando inovações, buscando novas estratégias, também métodos, claro, que venha funcionar e me desse a condição de cumprir a minha missão na vida das pessoas, eu fico percebendo essa movimentação que acontece não só nas descobertas da ciência tecnológica, da modernidade, não só apenas no quesito até da mente humana, né? Agora falando tanto sobre inteligência artificial, mas eu queria que você pensasse um pouco que quantas obras que o Senhor quer fazer na tua vida, mas Ele não vai fazer sobre escombros. Ele não vai fazer sobre aquilo que está aí te atrapalhando a poder romper. Eu gosto muito desse entendimento aqui. Olhe bem, quem não está disposto a desconstruir, dificilmente estará habilitado para edificar. É isso mesmo. A pessoa que não está disposta a desconstruir alguns valores, algumas ideias, algumas crenças, até mais do que valores, crenças que ele carrega na sua vida, ele vai ter muita dificuldade de edificar coisas novas. Às vezes nós estamos tendo tanta oportunidade de adquirir novo conhecimento, de estar em ambientes que somos desafiados, de estar em lugares onde saímos dali assim, com muita vontade de mudar a nossa vida. Mudar a vida, mudar hábito, mudar a maneira, mudar casamento no que diz respeito ao matrimônio, como tratar com a esposa, o marido. Tanta coisa, né? Até mesmo em relação ao ministério, como pastor que sou. Mas é muito interessante porque a maioria das vezes nós queremos construir sobre fundamentos que já estão ali. Claro, existem fundamentos, princípios que eles são imutáveis, eles são inquestionáveis, inegociáveis.
Escreve eles a caneta e pronto, mas tem coisas que nós escrevemos a lápis, porque a qualquer hora nós apagamos para outro entendimento chegar. Nós temos a tendência de congelar, de engessar algumas ideias como se elas fossem a última do momento. E talvez foram a última daquele momento que a gente está vivendo, mas elas não fazem parte mais da nossa história, da geração que nós estamos. Nós precisamos entender, compreender isso na nossa vida em um todo. Jeremias, Deus usou ele muito para que ele pudesse trazer uma consciência de libertação à nação de Israel. Eles estavam prontos, na verdade não prontos, né? Eles estavam sendo avisados que entraria no exílio. Esse exílio duraria 70 anos. Você sabe que Deus revelou o tempo do exílio para Jeremias? Deus falou para ele tudo o que aconteceria, e o fato é que a fala dele não trazia às pessoas muita alegria, era desagradável, era ácida para alguns que ouviam sua fala e que por muitas vezes achava que Jeremias estava só querendo que o juízo viesse sobre a nação de Israel, como se o profeta estivesse realmente desenhando aquela história porque ele queria, mas não, ele estava falando o que Deus mandou, que viria um tempo, e esse tempo está claro, o tempo que será de arrancar, de derribar, de destruir, de arruinar. 4 verbos de desconstrução, mas depois, para quê? Para edificar e plantar. Talvez a gente quer que a profecia se cumpra nos 2 últimos verbos, mas nós não queremos que Deus desconstrua nada na nossa vida. Não queremos abrir mão de nada, não queremos mudar nenhum pensamento, mudar nenhuma crença que nós temos. Eu não estou convidando você aqui a quebrar suas bases da fé, a doutrina da palavra, aquilo que você realmente sabe que Deus determinou sobre a vida humana. Mas eu estou falando sobre você pensar sobre coisas que foram excelentes no passado, mas que hoje elas na verdade se tornaram medíocres. É isso mesmo. Algumas pessoas se sentem ofendidas quando você toma uma história, uma experiência, uma vivência, alguma coisa que ele experimentou e que foi tão tremendo. Eu gosto de ouvir histórias. Quando você vai lá atrás nas memórias e começa a ouvir sobre quanto que Deus fez na vida das pessoas, estratégias que foram usadas, que coisa tremenda é essa? Mas é terrível quando uma pessoa não percebe que Deus está se movendo na história, que Deus está se movendo no seu propósito na terra, na vida das pessoas, que as profecias estão se cumprindo. Então eu preciso compreender que aquilo que um dia foi excelente corre muito risco de se tornar medíocre um dia. Ou se é que já não se tenha se tornado medíocre, ultrapassado, que já não funcione mais. Isso mesmo, eu sei que essa fala às vezes ela traz assim uma sensação ruim, né? Mas aposto, eu preciso mudar em quê? Faça perguntas, comece a perceber. Jeremias, quando liberou ao povo, eles rejeitaram a profecia. A rejeição da profecia não mudou a profecia. Pelo contrário, eles entraram no exílio e muitas vezes, se eles tivessem ouvido o profeta, o exílio não duraria talvez tanto tempo. Na verdade duraria, mas não traria tanta angústia para eles. Eles passaram o tempo do exílio. Realmente destruiu, foi derrubado, arruinado, mas depois Deus edificou, Deus plantou, Deus levantou. Então aprenda a desconstruir para construir. Existem coisas sim que você construiu uma plataforma e construa sobre elas, mas muitas delas Deus não vai construir sobre escombros. Deus quer que você compreenda que você tem que abrir mão de algumas crenças que estão limitando a tua vida para o próximo plano e projeto de Deus. Eu gosto muito de falar de uma coisa, que aquilo que você aprendeu até hoje lhe trouxe até aqui. Mas o ensino avançado que você recebe agora está te levando para um outro nível, para um outro ambiente de conquista na tua vida. Então aprenda isso e decida que realmente a obra do Senhor não vai parar na tua vida. Porém decida que, se for necessário, desconstrua para depois construir. E pega essa. Quem não está disposto a desconstruir, dificilmente estará habilitado para edificar. Deus abençoe.